Agora sim, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa penúltima webconferência da unidade curricular 4 de gestão de auditorias da qualidade. Então, estamos aí literalmente na reta final, né? Então, mais hoje e mais sexta-feira que vem está encerrada a unidade curricular, consequentemente, a parte EAD do curso também, mas não tão depressa, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui que nós temos a nossa última, deixa eu mostrar aqui, última atividade avaliativa aberta. Deixa eu só botar aqui, vamos ver se eu consigo. Não está me aparecendo. Aqui foi. Então estamos com a última atividade avaliativa em aberto, né? Que é esta aqui. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Deu um travão aqui. Que é essa aqui, ó, questionário avaliativo 3, tá? Então ela vai ficar aberta de hoje até dia 7/11, tá? Então vocês têm aí 6 dias para realizá-la, tá? Lembrando, pessoal, é a última, né, atividade avaliativa, então se dediquem aí, que falta pouco, falta o último respiro aí para a gente terminar bem essa unidade curricular, beleza? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de segurança do trabalho, depois nós vamos fazer um intervalo e depois nós vamos falar de trabalho e profissionalismo. E se der um tempinho, nós vamos para a nossa lista de exercícios, tá? Lembrando que a lista da semana passada e a lista dessa semana, né, elas são uma composição para auxiliá-los aí durante a realização do questionário avaliativo 3, beleza? Então, pessoal, estamos aí na penúltima aula de gestão de auditorias da qualidade e hoje vamos falar um pouquinho sobre segurança no trabalho, né? Então, eu também sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, vou falar um pouquinho aí, de uma das minhas áreas para vocês, tá bom? Então, pessoal, já é de muito tempo, tá? Aí, cerca dos anos 80, anos 70 aí, que a segurança do trabalho se tornou, né, um tema extremamente importante nas empresas, para que as empresas busquem evitar acidente no local de trabalho, né? E, consequentemente, aí não comprometam a saúde ocupacional dos seus trabalhadores, tá? Então, a primeira não, né? A ISO que trata desse sistema de gestão, né? É a ISO 45001, né? Que é uma normativa que foi proposta pelo Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, o SSO, e foi publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, em maio de 2018. Então, os principais objetivos da ISO 45001 são os de reduzir o número de acidentes, reduzir o número de afastamento, e também de mortes causadas no trabalho, e ainda assim atender às exigências legais de saúde e segurança do trabalho, que são essas, a parte de legislação, né, é definida pelas normas regulamentadoras, né, que a gente chama de NR. Qual é a principal, não sei se eu coloquei aqui, acho que não, principal diferença, tá? Quando a gente fala no caso da segurança do trabalho, quando a gente fala de ISO e ABNT, essas são normas que não são de adoção obrigatória, tá? A empresa não é obrigada a adotar. Mas geralmente a empresa adota por conta de competitividade, por conta de diferença de mercado, tudo isso. Já as NRs, que são as normas regulamentadoras, elas são leis, tá? Então elas têm força de lei. Então todas as NRs são de adoção obrigatória, ok? Então, pessoal, um pouquinho do histórico, né? A gente sabe aí que o trabalho faz parte aí da vida humana desde lá dos primórdios da humanidade, né? E um exemplo bem claro disso é quando o homem já na pré-história, né, bem lá para trás, saía lá todo dia para caçar e trazer o seu alimento para poder ali se alimentar. Então, com o passar do tempo, algumas relações trabalhistas elas foram surgindo, principalmente depois lá da Revolução Industrial. Mas, pessoal, quando a gente trata do assunto de segurança do trabalho, a gente tem pouquíssimos registros, tá? Que são existentes em relação à identificação e prevenção dos riscos no ambiente de trabalho ao longo dessa história. Então, antigamente o pessoal trabalhava, por exemplo, aqui do lado a gente tem uma imagem da época da escravatura, né? Então, essa época não existia nenhum tipo de relação trabalhista, né?
e também não existia nenhuma preocupação de saúde e segurança do trabalho, com certeza. E aí, depois da Revolução Industrial, na Inglaterra, começou a surgir alguma coisa assim, tá? Alguma coisa nesse sentido, mas coisas bem... Se a gente for ler hoje, tá? São coisas bem absurdas, do tipo assim, depois da Revolução Industrial ficou proibido que crianças com menos de 12 anos eram proibidas de trabalhar. Então, por exemplo, isso hoje em dia é impensável, né? Se a gente for pensar, lógico, né? Se tu vê uma criança trabalhando numa loja, alguma coisa, só que eram trabalhos extremamente pesados, né? Fábrica, tudo isso, né? Não é tipo um jovem aprendiz, por exemplo, tá? E aí, pessoal, essa não existência dessa documentação daquela época, a gente geralmente explica pelo fato que esses trabalhos mais pesados e trabalhos mais manuais, né, eram executados por escravos, né, ou pessoas de classe menos favorecida da sociedade, né, cuja saúde na época, né, não representava aí nenhuma preocupação, né, ninguém se preocupava com essas pessoas. Então, pessoal, historicamente, tem alguns registros de perigo no trabalho que são apontados desde o século IV antes de Cristo, como, por exemplo, a gravidade toxicológica que era causada pelo chumbo, né, nos trabalhadores das minas. E meio século depois, né, ou seja, 50 anos depois, os perigos que apareceram com a mineração causados pelo enxofre, o zinco e o mercúrio. Então, a Revolução Industrial, ela marcou por conta de dois eventos nesse caso, né? O surgimento das indústrias, né? Então, esse foi o principal, um dos principais marcos, né, da Revolução Industrial, né? E também a invenção das máquinas a vapor. Aí saíram trabalhos manuais e começaram a entrar trabalhos por máquinas, né? Então, essas pessoas que eram artesãos da época acabaram perdendo espaço para a produção em massa das indústrias. E os lucros passaram a ser do empregador, né? Fazendo com que o trabalhador naquela época fosse mais explorado, tá? Então, naquela época, os fatores humanos, né? A gente não, né? Não se era considerado, né? Então, isso tornava os trabalhadores altamente dependentes do emprego, né? Que eram oferecidos pelas fábricas, tá? E aí essas pessoas se sentiam coagidas, né? E encorajava essas pessoas a serem exploradas pelas fábricas. Então, a Revolução Industrial, tratando desse assunto, ela foi um marco muito importante, tá? Esse marco inicial para essa moderna industrialização e trouxe, obviamente, com ela problemas relacionados à saúde do trabalhador e doenças do trabalho que foram sendo agravadas pelas condições insalubres que se tinha na época. Depois da Revolução Industrial, os estudos que estão relacionados a esse tema começaram a ter algum tipo de evolução. No Brasil, a gente não tem registro de doença ocupacional antes do final da escravidão, tá? Por quê? Porque os trabalhos mais pesados, né, como eu falei, eram feitos por escravos e não se dava muita bola, né, para a saúde deles. A preocupação dos escravocratas não era, né, cuidar dessas pessoas. E aí, no início do século XX, começaram a surgir vários estudos sobre esse tipo de tema, né, no Brasil, certo? Só deixa eu ver se está gravando certinho, peraí. Sobre esse tema, no caso, saúde e segurança do trabalho, né? No início do século XX. E iniciou lá pelo Oswaldo Cruz, né? O Oswaldo Cruz era um estudioso da época, né? Que tratava aí de doenças infecciosas, né? Que foram relacionadas à construção da ferrovia Madeira-Mamoré. E depois disso, por meio de pressão dos movimentos sociais e movimentos trabalhistas, surgiram, né? Começaram a surgir publicações, né? De algumas legislações que eram voltadas à proteção do trabalhador aqui no Brasil. Então aqui a gente tem uma linha do tempo, né? Que inicia em 1918 e encerra em 1988, né? Por exemplo, em 1918 a gente teve o decreto 3.550, que criou o Departamento Nacional do Trabalho, que tinha como objetivo preparar e dar execução regulamentar para as medidas referentes ao trabalho em geral, tá? Então iniciou aqui. Em 1919 saiu o Decreto Legislativo
3.724, que aprovou a primeira lei sobre acidentes de trabalho e discorreu sobre casos de doenças contraídas pelo exercício do trabalho e explanou sobre indenizações em caso de morte ou invalidez. Em 1920, a gente teve a reforma Carlos Chagas, né, que incorporou a higiene do trabalho no âmbito da saúde pública por meio do Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 1923, a gente teve um outro decreto, 16027, que criou o Conselho Nacional do Trabalho e a Inspetoria de Higiene Industrial e Profissional. Em 1930, a gente teve o decreto 19433, que criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, desenvolvendo dispositivos regulamentadores das condições de trabalho, da organização sindical e da previdência social. Em 34, a gente teve um outro decreto, o 24637, que criou a Inspetoria de Higiene e Segurança do Trabalho, conhecida como a segunda lei sobre acidentes do trabalho. Em 38, a Inspetoria de Higiene e Segurança do Trabalho é transformada em Serviço de Higiene do Trabalho. Em 42, o Serviço de Higiene do Trabalho passa a se denominar Divisão de Higiene e Segurança do Trabalho. Em 43, a gente teve um decreto 5452, que aprovou a CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Em 44, o decreto 7036 instituiu a CIPA, Comissão Interna de Prevenção ao Acidente nas Empresas. Em 66, criou-se a Lei 5.161, que criou a Fundação Centro Nacional de Segurança e Medicina do Trabalho, a Fundacentro. Em 78, né, me perdi nas datas aqui, saiu uma portaria 3.214, onde aprovou as normas regulamentadoras, ou seja, as NRs, né, da consolidação das leis do trabalho. Inicialmente, isso começou, né, com 28 NRs. E no ano de 88, foi promulgada a Constituição Federal do Brasil e foi criadas as normas regulamentadoras rurais, né? Então, dentro da CLT é onde a gente tem as NRs, né? Antigamente, quando foram criadas, eram 28, hoje nós temos 38. Por que isso vai mudando? Algumas vão sendo tiradas, algumas vão sendo colocadas, né? E por que isso vai mudando, né? Porque o trabalho, ao longo do tempo, vai mudando, né? Novos postos de trabalho são criados, novos problemas vão aparecendo, e aí se tem a necessidade de criando novas normas regulamentadoras, tá? As NRs, pessoal, as normas regulamentadoras, elas são obrigatórias, tá? Tanto para a empresa particular quanto para a empresa pública. Quando essas normas não são cumpridas, elas podem gerar aplicação de penalidades para os empregadores, como multa, embargo, interdição. Em 78, né, foram criadas 28, mas hoje a gente tem 38, tá? Então a gente tem da NR1 até a NR38. Aqui eu acho que tem 37 e 38 eu coloquei na mão, tá? Então, por exemplo, a NR1 trata de disposições gerais, né? Então, coisas gerais. A NR2, ela falava de inspeção prévia, mas ela foi cancelada. A NR3 fala de embargo e interdição. A NR4 trata de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Vocês vão notar que algumas NRs são de adoção geral, ou seja, todas as empresas têm que seguir. E algumas outras são bem específicas para cada setor, tá? A NR5 trata da CIPA, a NR6 trata de EPI, a NR7 trata de PCMSO. Aí começam algumas específicas, por exemplo, a NR8 trata de edificações, tá? NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. NR11, Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais. NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 13, Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulação. 14, Fornos. NR15, Atividades e Operações Insalubres. NR16, Atividades e Operações Perigosas. NR17, Ergonomia. 18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. 19, Explosivos. 20, Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. 21, Trabalho a Céu Aberto. NR22, Saúde e Segurança Ocupacional na Mineração. NR23, Proteção contra Incêndio. NR24, Condições Sanitárias de Conforto nos locais de trabalho. 25, Resíduos Industriais. 26, Sinalização de Segurança. 27, também foi revogada.
28, fiscalização e penalidades. 29, segurança e saúde no trabalho portuário. 30, segurança e saúde no trabalho aquaviário. 31, segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e agricultura. 32, segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de saúde. 33, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado. 34, condições de meio ambiente no trabalho da indústria de construção e reparação naval, né, de barco. 35, trabalho em altura. 36, segurança e saúde no trabalho em empresas de abate e processamento de carne e derivado. 38, requisitos mínimos de segurança e saúde em condição de vivência relativos aos funcionários que trabalham em plataforma de petróleo. E a última, que foi criada, né, a 38, segurança e saúde no trabalho de atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, né? Opa, voltei muito. Então, pessoal, vocês podem ver que essas NRs, todas as 38, né, são de adoção obrigatória, né? Elas têm força de lei, caso não sejam cumpridas, a empresa é penalizada, tá? Lógico, a empresa não precisa cumprir as 38, né? Por quê? Porque não faz sentido, né? Cada um vai cumprir as que são de adoção geral, né? Por exemplo, o CIPA, PCMSO, essas coisas são de adoção geral. E aí depois vai ver quais são as NRs que se enquadram com o tipo de atividade na empresa, né? Então, por exemplo, uma empresa que faz instalação de iluminação pública. Então tem que ter pelo menos ali NR10, que é segurança em instalações e serviço de eletricidade, né? Tem que ter esse curso. E também aqui a NR35, que é de trabalho em altura, né? Então essas duas pelo menos vai ter que seguir. Então, assim funcionam as NRs. E aí, no pessoal? Livro não mostra sobre essa NR37 e NR38. É porque tá sendo atualizado o material. Ah, ano que vem, né? Pra galera que vai entrar. Eu acho que é isso aí. Acho que é ano que vem. Entendi. Beleza. Então, pessoal, um programa de auditoria, né, aí trazendo para o lado da matéria, né, ele é um mecanismo que vai garantir os resultados de desempenho no processo do sistema de gestão. E aí não vai depender, e aí não é dependente do tipo de gestão. Tanto faz qual é o tipo de gestão. Então, pessoal, para que uma empresa melhore seu processo de gestão de segurança e saúde no trabalho, é necessário a gente desenvolver um programa de auditoria. E é aí que, nesse sentido, entram vocês, né? Os auditores, né, que trabalham com parte de qualidade, tudo isso. Onde tem a normativa ISO 19011, que oferece ali todas as orientações sobre os programas de auditoria interna e externa desses sistemas de gestão. Para o caso da segurança do trabalho, é necessário que os profissionais da área de segurança e saúde do trabalho consigam integrar o seu conhecimento ao programa de auditoria da empresa. Então, isso vai, em consequência, atender às diretrizes da ISO 19011. E aí, pessoal, nesse caso, é necessário que o auditor possua ou desenvolva algumas habilidades e algumas competências, como, por exemplo, conhecimento das NRs que vão impactar ou precisam ser consideradas na saúde e segurança do trabalho da empresa, conhecimento de sistema de valores e limite de exposição ocupacional para o caso específico da empresa. O que isso quer dizer? Uma empresa que tem pessoas que trabalham num ambiente com ruído, né? A pessoa que vai fazer a auditoria, ela precisa saber qual é o limite e o tempo de exposição daquela pessoa naquele ambiente que tem o ruído, né? Também tem que ter conhecimento sobre métodos, ferramentas, processos e práticas da área de segurança do trabalho, aplicado a algum tipo de análise de risco, qual aquele trabalhador está exposto ali no ambiente de trabalho dele. Também tem que ter a capacidade de identificar os riscos e situações perigosas, ter conhecimento de métodos e técnicas para avaliar e controlar riscos associados ao programa de auditoria e a capacidade de desenvolver um sistema de gestão integrado envolvendo as normativas ISO 9001, 14001 e 45001. A ISO 45001, ela surgiu em 2018, depois que foi feita, né, uma revisão da OHSAS, algumas pessoas chamam de OSHAS também, né, 18001, que essa é uma norma bem antiga, mas ela foi feita essa revisão pela ISO, né, e aí foi transformada essa OSHA 18001
em ISO 45001, né? Que é uma norma que trata dos sistemas de gestão de saúde e segurança do trabalho. Então, o objetivo da ISO, ao revisar essa OSHA 18001, era desenvolver uma norma ISO que fosse compatível com a versão da ISO 9001 e 14001. O que isso quer dizer? É comparar do tipo, ter toda uma estrutura, como se fosse quase um passo a passo, assim como é na ISO 9001, na ISO 14001, trazer isso para gestão de segurança do trabalho. Então, é importante a gente destacar que a ISO 45001 veio trazendo uma abordagem mais baseada no risco da área de segurança do trabalho e segue, como eu falei, essa estrutura de alto nível da ISO 9001, que é de gestão da qualidade, e da ISO 14001, que é de gestão do meio ambiente. Então, pessoal, mesmo que as três normas tenham focos diferentes, né, a 45001, a 9001 e a 14001, porque elas tratam, né, de sistema de gestão da qualidade, gestão ambiental e de saúde e segurança do trabalho, a gente tem vários pontos e várias abordagens que são comuns entre essas três, tá? A ISO 45001 tem como objetivo orientar todos os procedimentos do sistema de gestão. Isso vai garantir locais de trabalho muito mais seguros e muito mais saudáveis. Então, o foco da 45001 está em reduzir esse número de acidentes, reduzir o número de afastamento e de mortes que sejam ocasionados por conta do trabalho, tá? E em conjunto, né, em consequência, vai atender todas as exigências legais que sejam relacionadas à saúde e segurança do trabalho. Quais são os benefícios de a gente aplicar a ISO 45001? Aqui trouxe 5, né? Primeiro, reduzir acidentes de trabalho, lesões e má saúde do trabalhador. Desenvolver e implantar uma política e objetivos de saúde e segurança ocupacional. Desenvolver a liderança e o comprometimento com a saúde e segurança ocupacional. Eliminar riscos de saúde e segurança do trabalho. E integrar a gestão da segurança e saúde ocupacional com a gestão empresarial. E além dos benefícios que eu citei aqui, a gente pode acrescentar que a gente tem uma melhora no ambiente de trabalho, uma redução de custos operacionais e ainda, por conta de a gente conseguir documentar todo o processo de segurança do trabalho, essa normativa, a ISO 45001, também reduz as penalidades ou multas que as agências fiscalizadoras podem dar para a empresa. Então, para a gente conseguir fazer esse sistema de gestão integrado, né, integrando a 9001, 14001 e 45001, é extremamente necessário que todos os elementos comuns a todos esses sistemas que a gente viu sejam tratados de uma forma integrada, como se fosse uma coisa só. E em conjunto com isso, todos os requisitos que sejam específicos e particulares de cada um desses três sistemas têm que ser respeitados, tá? E para efeito de integração, a gente toma a estrutura da ISO 9001, porque ela possui a mesma estrutura da 14001 e ambas têm a mesma estrutura da 45001. E aí a gente tem vários e vários ganhos, né, com a integração desses sistemas de gestão. Um exemplo é a simplificação, evitando duplicidade de documentos, conflitos e ambiguidades entre eles. O fato de nós termos um menor número de documentos permitir que a gente tenha um controle mais simples e mais simplificado, possibilidade de todos os membros da empresa terem uma visão global das atividades e, se tratando de auditorias, a possibilidade de um controle mais simples e mais efetivo, com menores recursos humanos, menor tempo e menor consumo de recursos naturais. Alguma pergunta de segurança do trabalho? Caceta. Eu tenho uma contextualização que eu queria falar. Vai lá, vontade. No início. Deixa eu só procurar aqui. Tá aberto aqui. A segurança no trabalho começou a ganhar atenção durante a Revolução Industrial, como você disse, quando as condições precárias das fábricas levaram um aumento significativo de acidentes e doenças ocupacionais, com tempos mínimos regulatórios e normas específicas foram implementados para proteger os trabalhadores. No Brasil, a consolidação das leis do trabalho CLT, como você disse, estabelecida em 1943, marcou um avanço importante no sentido da criação da Organização Internacional do Trabalho e
Tem a OIT, em 1919, também foi um passo crucial na promoção de condições de trabalho mais seguras globalmente. Atualmente, a segurança do trabalho continua a evoluir, as normas ISO 4501, não, 45.001. 45.001, estabelece padrões internacionais para a gestão de saúde e segurança ocupacional. As empresas estão cada vez mais conscientes da importância de manter o ambiente de trabalho seguro, não apenas para evitar sanções legais, mas para promover o bem-estar e a satisfação dos funcionários. Adoção de tecnologias avançadas, como sensores de segurança, inteligência artificial, está transformando maneiras como a segurança do trabalho é gerida, tornando os ambientes mais seguros e eficientes. Além disso, programas de treinamento contínuo e a promoção de uma cultura de segurança são essenciais para garantir que todos os colaboradores estejam cientes de riscos e das melhores práticas da segurança. Essas iniciativas contribuem para a criação de um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo, onde os riscos de acidentes e doenças ocupacionais são amenizadas. Uhum. O senhor mencionou sobre segurança e saúde no trabalho no Brasil? Uhum. Mencionou? Oi, desculpa? Você mencionou sobre segurança e saúde no trabalho no Brasil? Falei. Tá, então vou ler só uma parte. Tá, e aí a gente prossegue para o próximo tema. Uhum. A segurança e saúde do trabalho no Brasil evoluiu significativamente ao longo das décadas. O início de regulamentações eram escassas, mas com o tempo a necessidade de proteger os trabalhadores se tornou evidente. A consolidação de trabalho, CLT, instruída em 1943, foi um marco importante, trazendo novos específicos para garantir condições de trabalho. Hoje, o Brasil conta com diversas normas regulamentadoras, NRs, estabelece diretrizes para a segurança de saúde ocupacional, abrangindo desde equipamentos, proteção individual e EPIs. Uhum. Equipamentos, até a implementação de programas de prevenção de riscos. Perfeito. Além disso, a conscientização sobre a importância de saúde mental no ambiente de trabalho tem crescido, levando à implementação de programas voltados ao bem-estar psicológico dos funcionários. A criação de órgãos como o Fundacentro também desempenhou um papel crucial no desenvolvimento, desenvolvimento de pesquisas e na promoção de saúde e segurança no ambiente do trabalho. A adoção de tecnologias avançadas, a automoção de processos tem contribuído para a criação de ambientes mais seguros e eficientes, minimizando os riscos de acidentes. A participação ativa dos trabalhos na identificação de riscos e na criação de soluções também é essencial na promoção de um ambiente de trabalho seguro. A iniciativa como Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho, CIPAT, tem sido fundamental para disseminar cultura de segurança e saúde do trabalho. Cultura de segurança e saúde do trabalho, promovendo conscientização e o engajamento de todos os colaboradores. Também tem organizações importantes para a segurança do trabalho. É o terceiro ponto. Ao longo dos anos, várias organizações vêm desempenhando um papel crucial na promoção de garantia de segurança do trabalho. Essas instituições trabalharam para desenvolver normas, oferecer treinamentos e promover pesquisas voltadas à melhoria das condições de trabalho. Entre as principais organizações estão a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, fundada em 1919, a OIT é uma agência das Nações Unidas que promove a justiça social e direitos humanos, incluindo umas normas internacionais para a segurança e saúde do trabalho. A OIT desenvolve convenções, recomendações que servem de base para a legislação trabalhista em diversos países. Perfeito. No Ministério do Trabalho e do Emprego, MTE. No Brasil, o MTE é responsável por fiscalizar e regulamentar as condições de trabalho
Ele estabelece normas, regulamentadoras, normas regulamentadoras, NRs, e define diretrizes de segurança de saúde ocupacional no país. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A ABNT é responsável pela publicação das normas técnicas no Brasil, incluindo o ISO 45001, Sim. que estabelece requisitos do sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Perfeito. Como eu mencionei sobre a Fundacentro, que é só vou mencionar sobre a Fundacentro, Fundação Jorge do Prate Figueiredo de Segurança. É isso aí. E Medicina do Trabalho, conhecida como Fundacentro, é uma instituição de pesquisa brasileira dedicada à segurança e saúde ocupacional, desenvolve estudos, oferece cursos e produz materiais educativos sobre o tema. Bom, olhando por esse lado, né, tinha mais coisas. Mas só falando sobre o serviço social de industrial, que é o SESI, o Programa de Segurança e Saúde para a Indústria Brasileira, promovendo a prevenção, acidentes e melhoria de condições de trabalho. Conselho, e também tem o Conselho Nacional, que é o CONAS, Conselho Nacional de Segurança do Trabalho. Este conselho atua na formação de políticas públicas e na coordenação de ações de segurança e saúde no trabalho do Brasil, reunindo representantes do governo, empregadores e trabalhadores. Essas organizações têm um papel fundamental na criação de um ambiente de trabalho seguro e saudável, contribuindo para a redução dos acidentes e doenças ocupacionais. O trabalho colaborativo entre essas instituições e empresas é essencial na promoção de seguras para contínuas condições. O resto é práticas de segurança no trabalho. É muito longo. Show de bola. Vai fazer um pouco a aula, então acho que tranquilo, meu querido, sem problemas. Avançar para o próximo. Vamos fazer um intervalinho, então? Depois a gente continua, pode ser? Pode. Vou dar uns 20 minutinhos aí, então. Dá tempo de dar uma esticada boa aí, beleza? Tá, vou tomar água e me acalmar um pouco. Até daqui a pouco. Até. 20 minutos, né?
Então tá, pessoal, voltando do intervalo, então vamos agora para o segundo assunto da aula e depois vamos aí para a lista de exercícios. Professor, vou entregar o negócio pro meu pai aí, já eu volto para a aula, tá bom? Tranquilo, querido, pode ir lá. Então agora vamos falar um pouquinho sobre trabalho e profissionalismo, tá? Então vamos começar falando um pouquinho aí, tá? Que esses dois atributos, né, são extremamente essenciais para um bom profissional. Então, profissionalismo, pessoal, sempre vai ser a chave para uma carreira de sucesso no trabalho. Então, além da ética que nós já tratamos aqui, o profissionalismo também tem que estar pautado na humildade, ou seja, o profissional ele pode reconhecer seus erros, suas limitações e está sempre disposto a aprender sem problema nenhum. Um dos maiores problemas que todas as pessoas enfrentam é que nunca há tempo suficiente para concluir o que quer que seja. Então, profissionais que não saibam administrar o seu próprio tempo não conseguem administrar nenhum outro evento. Então, o mais importante é que você domine o seu tempo e não seja dominado por ele. Para a gente conseguir usar melhor o tempo, é necessário que a gente siga 3 etapas. Primeiro, quantificar como que eu uso meu tempo atualmente. Segundo, eliminar gargalos com base nessa quantificação. Gargalos são atividades que tomam muito tempo, tá? E terceiro, planejar com eficácia como é que a gente vai aplicar esse tempo que foi poupado, eliminando esses gargalos. Depois dessas etapas, é importante a gente refletir como que a gente vai transformar o tempo em nosso aliado. Então, para todas as pessoas que querem aprender a administrar o tempo, esses 3 passos podem parecer extremamente simples, mas demandam uma certa meticulosidade, uma perseverança e o mais importante, demandam, né, uma disposição para mudar ali o estilo de vida, tá? Então, definir as nossas prioridades, planejar e implementar é a única forma de quem deseja ter uma vida equilibrada e organizada. E aí a gente tem diversos tipos de planejamento que podemos adotar, né, sendo auditores, mas aquele que for adotado tem que estar de acordo com as atividades que nós exercemos e com os membros da nossa auditoria. Uma forma de a gente melhor organizar e programar o planejamento para uma auditoria é a gente realizar um planejamento diário, onde a gente vai ter estes passos aqui. Primeiro, a gente vai rever as ações do dia anterior, depois a gente vai conectar os eventos de hoje de uma forma realista, depois a gente vai priorizar as tarefas e vai ordenar essas tarefas. Esses passos são extremamente interessantes e importantes porque eles nos permitem identificar quais são as etapas que foram realizadas e quais que ainda serão realizadas, tá? Priorizando cada etapa da auditoria. Isso facilita o engajamento de todos e melhora os resultados. Então, essa gestão e planejamento de tempo são técnicas que são utilizadas para a gente melhorar aí o desempenho das tarefas, a fim de que consigamos manter a produtividade e a eficiência. Mas a gestão e o planejamento de tempo vão incluir o uso de vários processos e várias ferramentas, né, que tem como finalidade ajudar a concluir as atividades e projetos dentro de um prazo definido para que a gente alcance resultados satisfatórios. Nas auditorias, pessoal, existe uma fase que a gente chama de auditoria do tempo, né, que corresponde a gente investigar o verdadeiro uso do tempo, ou seja, a gente vai avaliar o uso do tempo durante uma semana. Então a gente precisa ter uma imagem exata do tempo que a gente vai aplicar na auditoria. E essa medição da alocação de tempo real, ela é realizada durante uma semana, registrando o tempo que foi gasto em cada tarefa que foi feita por dia. Então usar esse tempo é planejar e executar o que realmente é importante, né? Agregando mais valor. E é definir a aplicação do tempo ideal para cada função individual que vai conduzir ao equilíbrio pessoal e uma melhor qualidade de vida. Então, o cronograma ou fase de planejamento da auditoria vai incluir tarefas de mapeamento semanal e diárias dessa situação ideal de uso de tempo, tá?
Então, o processo de planejamento de atividades proposto nesse tipo de modelo, ele pode ser aplicado com o uso de planejadores ou com agendas completas, né, que tenham todos os dias do ano, separado por meses ou por semanas. O plano semanal está localizado no início da semana e o espaço de cada dia ele é preenchido por um plano diário, né, onde a gente tem uma lista e uma agenda. Portanto, você pode planejar diretamente algumas atividades e compromissos para as semanas e dias correspondentes. Também contendo as nossas listas de tarefas anteriores que serão complementadas e organizadas para a gente fazer o plano, tá? E para auxiliar na execução do planejamento estratégico, é necessário que a gente supere alguns obstáculos e aproveite melhor o tempo para alcançar os resultados positivos. Então, recomenda, né, que a gestão da ação inclua duas fases, execução e controle. No processo de implementação, é necessário que a gente identifique e resolva alguns obstáculos comuns que acontecem no gerenciamento do tempo. E isso vai incluir aprender a lidar com o tempo perdido, como confusão, interrupções, reuniões e viagens ineficientes ou desnecessárias, atraso e uso impróprio de tecnologia. Os obstáculos desse gerenciamento do tempo, eles se enquadram em 3 categorias. Primeiro, são os erros técnicos, né? Onde a gente tem falta de objetivo e falta de prioridade. Tarefas são realizadas nos momentos errados. Por quê? Porque os ciclos de atenção e de energia não são considerados. Tempo de execução de tarefa calculado incorretamente. Tarefas muito complexas que não foram divididas. Recursos técnicos, confusão e abuso de tempo. Segundo, realidades externas que afetam essa energia. Interrupções, reuniões ineficazes, parceiros caóticos e cargas de tarefa irreais, tá? E terceiro, barreiras psicológicas, né? Pensamentos negativos, medo de inatividade, medo do fracasso ou medo do sucesso, procrastinação, falta de disciplina, irresponsabilidade e perfeccionismo. Então, pessoal, aprender a lidar com esses obstáculos e tarefas redundantes para a gente poder aproveitar melhor o tempo é muito fundamental para as atividades de gestão que exigem mais investimento no que realmente importa. Sendo assim, é extremamente compreensível que as habilidades, atitudes e hábitos de cada pessoa sejam diferentes. E a execução eficiente de todas as nossas tarefas diárias deve ser combinadas com técnicas e comportamentos adequados. Então, o controle ou avaliação de desempenho num nível operacional inclui um processo de aprendizado contínuo que vai ser essencial para a gente executar eficazmente as nossas tarefas diárias, né? E alinhar essas ações com as metas e estratégias da empresa. Então, esse processo vai aí acabar produzindo um estado de mobilização permanente, né? Onde a gente vai revisando continuamente a estratégia que a gente formulou e vai redirecionando o que a gente está fazendo. A parte de controle é realizado quando a gente compara o que a gente fez com uma meta pré-definida, né? Uma meta que a gente traçou. E essa avaliação, ela pode vir aí a verificar se as tarefas que a gente priorizou e realizou estão sendo concretizadas e produziram esses efeitos benéficos que a gente imaginava que teriam, tá? Por esse motivo, é necessário considerar o equilíbrio entre vários campos e vários papéis definidos como importantes na etapa de estratégia do plano. E para encerrar, né, para um controle eficaz das atividades, é importante a gente saber medir o tempo gasto, né, em cada atividade, para que cada tarefa possa ser programada e executada de uma forma satisfatória. Então, é necessário a gente alocar o tempo para cada tarefa que a gente vai executar, e o processo de controle de tarefas e compromissos diários vai incluir uma fase de avaliação contínua para comparar o que a gente está executando com o que foi planejado. Então, a principal função desse controle é a gente conseguir medir esse desempenho e os resultados que a gente está tendo para estar sempre melhorando continuamente. E esse acompanhamento diário de tarefas e compromisso é realizado antes do planejamento diário para a gente poder realizar esse acompanhamento. Beleza? Alguma dúvida? Posso aprofundar um pouco esse conteúdo sobre as pesquisas que eu andei fazendo? Vai lá, tranquilo. Tá.
Vamos lá. Então a gente começa. Vamos fazer uma abordagem de trabalho e profissionalismo. No contexto ambiente de trabalho moderno e trabalho é a base do desenvolvimento pessoal, econômico, permitindo a produção de bens e serviços essenciais. Profissionalismo, por sua vez, é um conjunto de comportamento e atitudes que garantem desempenho competente e ético das funções, refletindo as responsabilidades, respeito e as normas e valores de profissão. A importância do trabalho reflete o desenvolvimento pessoal do indivíduo, proporcionando o aprendizado contínuo e desenvolvimento de habilidades, além de contribuir para a sustentabilidade econômica ao gerar renda e fortalecer a economia. Socialmente, cada profissão desempenha um papel vital, ajudando no bem-estar coletivo e na evolução das comunidades. O profissionalismo envolve várias características essenciais, como, por exemplo, a ética, adesão aos princípios morais e normas estabelecidas pela profissão, responsabilidade, cumprimento diligente dos deveres e assunção das consequências das ações. Competência, habilidade e conhecimento necessário para o desempenho eficiente de funções. Comunicação eficaz, nossa. A clareza e objetividade na expressão da estrutura. Postura proativa, antecipação de problema, busca soluções antes que se tornem críticos. Trabalho em equipe. Colaboração respeitosa, contributiva, sei lá como é que fala, com colegas para atingir objetivos comuns. Desafios como manter ética, ambiente competitivo, equilibrar a vida pessoal e profissional e a necessidade de desenvolvimento contínuo. Diante da evolução tecnológica, são superados através de códigos de condutas claros, práticas de gestão de tempo, apoio organizacional e investimento em capacitação contínua. Em resumo, trabalho e profissionalismo são fundamentais para o desenvolvimento pessoal, econômico e social. A prática do profissionalismo marcada pela ética, responsabilidade, competência, comunicação eficaz e postura proativa e trabalho em equipe assegura não apenas o cumprimento das funções de criação de um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Superar desafios como manutenção de ética, o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, etc. E o desenvolvimento contínuo é essencial para carreiras profissional bem-sucedidas e para a sustentabilidade. Agora temos a aula termina 5 horas, né? Não, pode falar, pode ir. Se tu quiser continuar, fica à vontade. Depois a gente vai fazer uma listinha de exercícios, mas é coisa rápida. Administração de tempo. A administração de tempo é fundamental para melhorar a produtividade e alcançar equilíbrio saudável entre a vida e profissional. Ela envolve... Esse conteúdo está no livro, mas as pesquisas não. A administração do tempo é fundamental para melhorar a produtividade e alcançar equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. Que ela envolve o uso de técnicas e estratégias para gerenciar o tempo de forma eficiente, priorizando tarefas e atividades para maximizar a produtividade e um bom gerenciamento do tempo. Não apenas ajuda a realizar mais tarefas em menos tempo, mas também reduz o estresse e melhora a qualidade de vida. Planejamento é a chave para uma administração eficaz do tempo. Organizar o dia, semana, o mês, com antecedência permite que se tenha uma visão clara nas tarefas a serem realizadas. A definição de prioridades é essencial para focar realmente importa. Focar no que realmente importa. Utilizando métodos como matriz Eisenhower,
Isso. para classificar tarefas, urgências importantes. Estabelecer SMART, específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Ajuda a direcionar os esforços de maneira eficiente. Além disso, as técnicas como blocos de tempo ajudam a avisar interrupções, enquanto o método Pomodoro, que palavra ridícula, como o Pomodoro, mantém o foco e evitam procrastinação. Delegação de tarefas também é uma prática importante para evitar carga de trabalho. Ferramentas digitais e aplicativos. Gestão de tempo, Trello, Todoist, Google Calendar são recursos valiosos para organizar e acompanhar as tarefas. Listas de tarefas diárias, técnicas de produtiva, como GTD, Getting Things Done, também auxiliam no controle das atividades. Em conclusão, a administração eficaz é o tempo essencial para alcançar objetivos pessoais, claro, e profissional, de maneira equilibrada e produtiva. Ao implementar as técnicas de ferramenta, é possível melhorar a eficiência, reduz o estresse e aumenta a satisfação geral. E agora o próximo tema, que não foi abordado na aula, aprofundando um pouco, que estava gestão e planejamento de tempo. Foi abordado sim, mas eu só aprofundei um pouco nas pesquisas e tal, e achei interessante aplicá-las, né? Porque não vou aplicar muito, vou falar algumas coisas e a gente prossegue com a aula. A gestão e planejamento de tempo. A gestão e planejamento de tempo são essenciais para aumentar a produtividade e alcançar um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. Aqui está uma abordagem contextualizada sobre o tema. Se a definição de gestão de tempo se refere ao processo de planejamento de controle, como as horas do dia são divididas entre atividades específicas em uma habilidade fundamental para garantir que as tarefas sejam concluídas de maneira eficiente e eficaz. Importante administrar bem, como permite que as pessoas produtivas reduzam o estresse e melhorem, né, a qualidade de vida. Um bom gerenciamento de grupo ajuda a alcançar objetivos pessoais e profissionais de forma equilibrada. Aí, pulando essa parte, para não prolongar um pouco a aula, a gente temos o outro tema, que é autonomia e iniciativa, né? No contexto, autonomia profissional, autonomia e iniciativa são qualidades essenciais para o sucesso e desenvolvimento. A autonomia é a capacidade de realizar tarefas de forma dependente, tomando decisões e gerenciando atividades de supervisão durante constante. Isso promove a confiança nas habilidades individuais, incentiva uma abordagem na resolução de problemas. A iniciativa é a capacidade de identificar oportunidades e agir sobre elas, esperar por instruções específicas. Pessoas com iniciativa estão sempre buscando melhorar processos, oferecer soluções para contribuir ao progresso de objetivos. Importante autonomia e iniciativa. Desenvolvimento pessoal promove a autoconfiança, habilidade de autogerenciamento e produtividade aumenta a eficiência ao permitir decisões rápidas e ações decisivas. Isso. A inovação. Ela estimula buscas por novas ideias, soluções, tornando o ambiente de trabalho mais dinâmicos e criativos. Responsabilidade. Fortalece a responsabilidade individual. Colaboradores assumem o controle de suas ações e resultados. Também tem a aplicação do trabalho, que é a autonomia, delegar as responsabilidades, a habilidades dos colaboradores para cumprir as tarefas de forma independente. A iniciativa, ela incentiva a proatividade em busca para melhorar continuamente o reconhecimento e recompensação de ações que vão além do esperado. Desafios e
soluções. Medo de falhar, falta de clareza. Promover autonomia e iniciativa nas organizações em um ambiente de trabalho mais inovador e eficiente, onde colaboradores se sentem valorizados e empregados, implementando essas práticas possíveis significativamente a produtividade e as satisfações do trabalho. Só isso. Show de bola, Renan. Parabéns. Como sempre, muito bons os teus textos, tá bem? Tá. Então agora nós vamos listinha de exercício, respostinha papum, bem simples, tá? São 5. Deixa eu botar aqui na tela e vou te mandar aqui no chat também, peraí. A Águida não apareceu. Hoje ela não veio, né? Ó, mandei aí, tá? Daí a hora que tu terminar, tu me avisa, mas acho que uns 20, 25 minutos tu termina, tá bem? Tá. Tem no livro? Tem, com certeza tem, mas acho que vai achar mais fácil na internet. Beleza? Ah, meu computador desligou e acabou descarregando e não foi Ah, mais tá, trabalho. não, beleza. Sem problema. Manda de novo o link da atividade. Mano, peraí. Tá aí. Obrigada.
Essa número 4 aí, ela tá no livro ou é só uma resposta mesmo? Professor, Fala. essa número 4, quantas NRs existem? Igual você mencionou, são 38 NRs, né? Isso. Então, vou colocar só 38 NRs ou colocar algum Isso. texto? Não, não. Só a resposta. Fechou. Terminei. Vamos lá, então. A gente já corrige e já vai descansar. Tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Pergunta número 1. Quais são os objetivos principais da ISO 45001? Os objetivos principais da ISO 45001 são os de reduzir o número de acidentes, reduzir o número de afastamento e mortes ocasionadas no trabalho e ainda assim atender a exigências legais relacionadas à saúde e segurança do trabalho, SST, Saúde e Segurança do Trabalho, que são definidas por normas regulamentadoras, as NRs, e publicadas pelo Ministério do Trabalho. Perfeito. Pergunta número 2. O que é a ISO 19011?
A ISO 19011 é uma norma internacional que oferece diretrizes para pontuação de auditorias de auditorias de sistema de gestão publicada international Organization for Standardization. Isso. ISO. Ela é aplicável a auditorias internas e externas, independente do tamanho ou setor da organização. Perfeita resposta. Pergunta número 3. Cite 2 benefícios da ISO 45001. Reduzir acidentes de trabalho lesões e má saúde do trabalhador, e desenvolver e implantar uma política de SSO. Fechou, meu caro. Show de bola. Pergunta número 4. Quantas NRs existem atualmente? 38 NRs. 38, perfeito. E a última, qual a importância dos auditores terem conhecimento sobre as NRs? Ter conhecimento sobre as normas regulamentadoras NRs é crucial para os auditores, principalmente no Brasil, onde essas normas estabelecem requisitos obrigatórios para a segurança e saúde do trabalho. A importância para os auditores. Conformidade legal. Os auditores precisam garantir que as empresas estejam em conformidade com as NRs, evitando penalidade e garantindo a legalidade das operações. Identificação de riscos. Conhecer NRs ajuda auditores a identificar possíveis riscos e não conformidades nas práticas de segurança e saúde ocupacional. 3. Melhoria contínua. Compreender as NRs permite aos auditores sugerir melhorias contínuas, ajudando as empresas a implementar práticas mais seguras e eficientes. Show de bola, seu René. Bacana, muito boas as tuas respostas, meus parabéns, tá bem? Pesquisei no livro. Show de bola, bacana. Então, antes de a gente encerrar, só lembrando, tá, que o questionário avaliativo 3 está aberto, né? Vai de hoje até dia 7, tá bom? Então não esqueçam aí de fazer. Qualquer dúvida, podem me procurar lá no AVA, tá certo? Certo. Então, um abraço, bom final de semana. E semana que vem a nossa última webconferência aí para encerrar a unidade curricular e o curso, tá bem? Tá bem. Valeu, meu querido. Um abraço, bom final de semana para ti. Valeu, você também. Tchau, tchau. Valeu.